Saudações, soberanos e soberanas! É um prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris. Gostaria de pedir para você se inscrever, compartilhar os vídeos, dar um joinha aí para dar uma força pra gente. E vamos lá para mais um giro de notícias do São Paulo. E hoje as notícias não são nada boas, infelizmente. Nós tivemos uma atualização agora urgente do volante Luiz Gustavo. Ele foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar. Ele reclamou de dores hoje no CT de São Paulo, foi examinado pelos médicos e encaminharam ele diretamente para o Albert Einstein. Chegando lá, fizeram os exames de imagem e detectaram que ele está com um tromboembolismo pulmonar. É quando uma artéria do pulmão fica bloqueada, né? Então é bem grave. Ele vai ficar sob observação e tratamento. E assim, pelo histórico de pessoas que eu já vi com esse problema, ele vai ter que tomar anticoagulante. E isso vai deixar ele fora das atuações do São Paulo pelo menos por uns 2 a 3 meses. Não digo nada se esse não for o fim da carreira do Luiz Gustavo, tá? Porque provavelmente essa temporada já era a última e essa doença às vezes deixa sequela. E eu não sei não se, infelizmente, ele não vai se aposentar antecipadamente. Tomara que não, né? Tomara que ele tenha a pronta recuperação aí e esteja com a gente até o final, pelo menos, dessa temporada, mas é grave. E a outra notícia ruim é que o Oscar foi detectado com a nova lesão na coxa esquerda. Então, infelizmente, ele vai estar de fora pelo menos do jogo contra o Atlético e contra o Alianza Lima na quinta-feira pela Libertadores. Mas, sinceramente, a projeção de recuperação que está se escutando nos bastidores é de 4 a 6 semanas. Então, ele vai ficar fora dos Jogos de São Paulo por um bom tempo. Ou seja, a gente vai ficar sem os dois principais jogadores do São Paulo por pelo menos mais um mês. Sem o Lucas e sem o Oscar. Agora a coisa está complicando, cara. A gente está no mês de abril e a temporada já está fazendo um monte de desfalque importante para o São Paulo. Vai ficar difícil desse jeito, cara. Eu tava empolgadão, tava confiante. Agora com essas notícias aí, tô começando a ficar cabreiro. A fase nossa não tá nada boa nessa questão da parte médica e parte de lesões. Que coisa de louco. E essa lesão do Oscar não é novidade para ninguém no São Paulo, né? Porque todo mundo estava ciente dos riscos que ele tinha de sofrer uma nova lesão na coxa quando ele foi para o jogo contra o Talheres, né? Os médicos liberaram, o jogador quis ir, o Zubeldia estava pressionado e também aceitou que o jogador fosse. E eles tinham programado 70 minutos do Oscar em campo, mas todos eles já tinham ciência que poderia agravar a lesão, porque não tinha tido tempo suficiente para se recuperar 100%. Então, agora é pensar se realmente valeu a pena e seguir o jogo agora sem o Oscar por mais um tempo. E nem só de notícias ruins vive o tricolor, né? O goleiro Rafael, nessa vitória que o São Paulo teve contra o Talheres, chegou a 7 jogos em 13 que ele disputou nessa temporada sem tomar gol, cara. É um bom número, são 9 gols em 13 partidas. Então, quem sabe amanhã ele não fecha o gol também e o São Paulo consegue buscar uma vitória contra o Atlético, mesmo esse monte de desfalque e tudo que está se desenhando aí para manter o tabu contra o Atlético Mineiro, né? Tabu esse que inclusive vai fazer 10 anos esse ano. A última vez que o São Paulo ganhou do Atlético Mineiro lá no Mineirão foi em 2015, cara, quando o estádio foi reformado para a Copa do Mundo. Desde lá, o São Paulo não conseguiu mais ganhar do Atlético Mineiro lá no Mineirão. Depois também eles começaram a jogar na Arena MRV e tal, mas o Atlético é um time que fora de casa a gente não consegue ganhar dos caras, cara. É um tabu meio chato, mas é como eu falei contra o Talheres, o tabu tá aí para ser quebrado, cara. Então a nossa esperança é que amanhã, apesar de todas as dificuldades, São Paulo consiga trazer pelo menos um a zerinho, uma água pra gente aí, tá de bom tamanho. Conseguir marcar os primeiros 3 pontos aí, a primeira vitória no campeonato, né? E juntar com o pontinho que conseguiu contra o Sport. Caso a gente perca esse jogo, a gente vai ficar com um ponto só, já vai começar a ficar numa situação ruim dentro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato traiçoeiro. É longo, mas é traiçoeiro. Depois lá no final a gente fica contando, se tivesse ganho tal jogo, se tivesse empatado tal, sempre faltam aqueles pontinhos no final para a gente ficar mais tranquilo. Então vamos torcer bastante para amanhã sair um resultado positivo. O jogo vai ser às 4 horas, né, da tarde e vai passar na Globo e no Premiere.
Quanto vocês acham que vai ser o jogo amanhã? Deixa aí nos comentários a sua sugestão de placar. Eu vou novamente no 1-0 pro São Paulo. Eu acho que apesar de tudo a gente vai conseguir ganhar amanhã. Vamos ver. E o Atlético Mineiro vai ter praticamente força máxima para jogar contra a gente amanhã. Alguns jogadores que foram poupados no jogo do meio da semana deles vão voltar agora. Então, o provável time do Atlético Mineiro vai ser o Everson, Natanael, o Lianco, o Júnior Alonso, Guilherme Arana, o Alan Franco, eles também têm um Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Já o do São Paulo, a provável escalação, ainda mais agora com o Luiz Gustavo fora, deve ser Rafael, eu espero, porque estavam tendo uns burburinhos que o Zubeldia ia colocar o Jandrei no gol, aí ia pedir pra se ferrar mesmo, né? Tem por que poupar goleiro, gente. Mas enfim, provável escalação vai ser Rafael no gol, Ferrarese, Juan e o Sabino. Então aí o Ferrarese seria o terceiro zagueiro titular, né, que entraria na formação com três zagueiros. O Igor Vinícius na lateral, como a gente já havia adiantado. O Marcos Antônio, o Bobadilha, o Alisson, que pode dar lugar talvez ao Matheus Alves ou o Negruti, dependendo do que o Zubeldia for fazer. E o Wendel. O Luciano, que provavelmente vai entrar no lugar do Oscar, mas também pode ser o Lucas Ferreira em algum momento. E o André Silva. Assim, cara, não acho um time ruim, mas não sei se é o suficiente para segurar o Atlético Mineiro. O Atlético é o mesmo time praticamente que perdeu do Grêmio, mas o Atlético jogou muito bem. Eu vi um compacto do jogo. O Atlético, nossa, massacrou o Grêmio, só que não conseguiu fazer o gol. Tomara que eles estejam assim também contra a gente, que não consigo fazer o gol. São Paulo vai lá, faça o golzinho e traga a vitória para casa. Mas eu não acho que é um time ruim, não, cara. O que eu mudaria aí deixaria o Alisson descansar. Eu ia colocar o Matheus Alves, ia colocar o Negruti no lugar. Provavelmente eu entraria com o Lucas Ferreira no lugar do Luciano, pelo menos no primeiro tempo. E depois no segundo tempo a gente viu o que fazia. O André Silva eu acho que eu manteria, por mais que eu queira ver o Rian Francisco. Acho que o André Silva também está merecendo uma chance e ele está na frente do garoto, né? Então eu deixaria o André Silva mesmo. Pouparia o Caleri também, né? Vamos ver. Amanhã a gente vai saber certinho quem que vai pro jogo, mas eu acho que seja mais ou menos algo nesse tipo. O árbitro vai ser o Ramon Abate, que fez uns. Ele apitou uns bons jogos, apitou bem uns jogos no primeiro no começo de campeonato. Inclusive ele apitou o Botafogo Palmeiras, árbitro FIFA, que não quer dizer muita coisa hoje em dia, né? Mas é um árbitro FIFA. Vamos ver, espero que não tenha nenhuma palhaçada de arbitragem, pelo menos. Mas apesar de tudo, eu tô confiante. Eu acho que a gente pega um 1-0 aí contra o Atlético e quebra esse tabu, mais um. E vamos embalado contra o Alianza Lima na quinta-feira. O que vocês acham? Que time que vocês escalariam para ir contra os caras? Colocaria força máxima do que a gente tem e aí depois viu o que fazia na Libertadores? Ou tem mais ou menos a ideia que eu tenho de ir mesmo com os reservas, um ou outro titular, no caso goleiro, Ferrarese, e aí deixa para o jogo da Libertadores o que a gente tiver de força máxima. Isso é o que eu faria. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por hoje é isso. Agradecer quem ficou aqui até agora no vídeo. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, com vitória do Tricolor. E aí amanhã a gente vai naquele esquema, pós-jogo. Se Deus quiser, vai ser com vitória. E é isso aí. Bora, Tricolor!